Vamos falar agora sobre a diferença entre o efeito erga omnes e o efeito vinculante no controle concentrado federal. Bom, inicialmente, é importante assinalar que o efeito vinculante não tem sido satisfatoriamente compreendido pela nossa doutrina e pela jurisprudência do STF. Muitas vezes o próprio Supremo demonstra desconhecimento sobre o significado e o impacto que o efeito vinculante pode produzir no nosso sistema constitucional. Quem melhor estabelece essa distinção entre o efeito erga omnes e o efeito vinculante são os estudiosos do direito alemão. O professor Bernardo Gonçalves Fernandes traz essa reflexão interessante sobre como esses efeitos são compreendidos no direito alemão. Então, veja que interessante. O efeito erga omnes é considerado na Alemanha um efeito eminentemente processual. Ele é chamado efeito grande. E ele está mais relacionado à parte dispositiva do acórdão. Também por isso, ele está mais relacionado aos efeitos da coisa julgada tradicional, na qual o que vincula é apenas o dispositivo das decisões judiciais e não os motivos determinantes. Tanto é assim que o nosso CPC, mesmo o CPC de 2015, prevê no 504, inciso 1º, que os motivos, ainda que relevantes, não fazem coisa julgada, reproduzindo um dispositivo lá do CPC de 73. Já o efeito vinculante na Alemanha é compreendido como um efeito eminentemente transcendente. Tragende grande. E ele tem mais relação com a parte dos fundamentos determinantes da decisão. O efeito vinculante está mais associado à parte da motivação, está mais associado aos fundamentos determinantes da decisão. Observem como essa questão já apareceu em várias provas de concurso recentes, destacando-se essa questão cobrada na prova da Magistratura Federal da 5ª Região. Era para assinalar verdadeiro ou falso. A questão afirma, na dimensão objetiva, a eficácia vinculante das decisões no controle concentrado abrange não só a parte dispositiva da decisão, mas também seus motivos determinantes, conforme entendimento sedimentado pela nova composição do STF. Olha só que casca de banana, hein? Na dimensão objetiva, a eficácia vinculante das decisões de controle concentrado abrange não só a parte dispositiva da decisão, mas também seus motivos determinantes, conforme entendimento sedimentado pela nova composição do STF. Bem, para responder essa pergunta, nós precisamos inicialmente conhecer as dimensões ou limites do efeito vinculante no controle abstrato. Então nós temos uma dimensão subjetiva, ou limites subjetivos do efeito vinculante das decisões do controle concentrado, e também temos uma dimensão objetiva, ou limites objetivos das decisões do controle concentrado. Na dimensão subjetiva, a pergunta que se faz é: quem está vinculado às decisões proferidas no controle concentrado? Na dimensão objetiva, a pergunta muda. É o que vincula? Que parte da decisão vincula? Nós já sabemos quais são os destinatários do efeito vinculante na dimensão subjetiva. Portanto, somente estão vinculados à decisão definitiva de procedência de uma ADI, de uma ADC, de uma ADPF, os demais órgãos do judiciário e da administração pública direta e indireta, federal, estadual e municipal. Quem não faz parte desses limites subjetivos
quem não faz parte da dimensão subjetiva da eficácia vinculante? O próprio STF e o Poder Legislativo Federal no exercício das suas competências constitucionais típicas de produção normativa. Pode continuar legislando em sentido contrário ao que foi decidido. Agora, na dimensão objetiva, a pergunta já é mais complexa. O que vincula? Que parte da decisão proferida pelo STF numa ADI, numa ADC, numa ADPF, vincula os demais órgãos do Judiciário e da administração pública? E aqui nós temos que examinar pelo menos 3 partes de uma decisão, de um acórdão que julga uma ADI, uma ADPF, uma ADC. A parte dispositiva, os fundamentos determinantes da decisão, conhecidos como ratio decidendi, é a motivação, né? A ratio decidendi, a motivação essencial que levou os ministros a decidirem de uma forma ou de outra. E, por fim, vamos examinar também obter dictum, que são as coisas paralelas ditas de passagem pelos ministros durante os debates da causa. Bem, não há dúvidas de que o dispositivo do acórdão, a parte dispositiva, integra a dimensão objetiva da eficácia vinculante. Seja pela teoria restritiva, seja pela teoria extensiva do efeito vinculante, o dispositivo vincula os demais órgãos do judiciário e da administração pública direta e indireta. O dispositivo é aquela parte final do acórdão. Isto posto, o tribunal julgou procedente a ADI, pedido formulado na ADI, para declarar a inconstitucionalidade da lei X, da lei tal, do estado tal, da lei federal tal. Isso é o dispositivo. Essa parte vincula? Claro que vincula, é o dispositivo do acórdão. Portanto, ele é um dos limites objetivos ou uma das dimensões objetivas da eficácia vinculante das decisões. Pela teoria restritiva do efeito vinculante, só o dispositivo vincula. Pela teoria extensiva do efeito vinculante, dispositivo e fundamentos determinantes da decisão vinculam os demais órgãos do judiciário e da administração pública direta e indireta, federal, estadual e municipal. Qual a teoria atualmente adotada pelo STF? O tema é extremamente polêmico e o Supremo já mudou sua orientação pelo menos 2 vezes. O Supremo já se filiou à teoria extensiva do efeito vinculante, reconhecendo que os fundamentos determinantes das decisões do controle concentrado também vinculariam. Agora não mais. Atualmente o Supremo adota a teoria restritiva do efeito vinculante, segundo a qual só o dispositivo vincula. Mas eu antecipo que o Supremo está prestes a rever essa orientação novamente. Especialmente por força do novo CPC e seus mais variados dispositivos, reconhecendo o efeito vinculante aos fundamentos determinantes das decisões do controle concentrado e difuso de constitucionalidade. Professor, explica isso melhor para a gente. Então, hoje o Supremo tem adotado a teoria restritiva do efeito vinculante, segundo a qual só o dispositivo vincula. Exatamente. Mas pode vir a mudar esse entendimento novamente com o novo CPC? Pode. Alguns ministros já anteciparam que o Supremo poderá rever essa orientação por força de várias disposições do CPC, que tem reconhecido a eficácia e a força expansiva dos precedentes, especialmente dos fundamentos determinantes das decisões, seja no controle difuso, seja no controle concentrado.
Já já nós vamos falar desses dispositivos específicos. Olha aqui comigo aí no seu material, ó. Em se tratando de controle concentrado de constitucionalidade, ADI, ADC, ADI por omissão, ADPF, os fundamentos determinantes da decisão, sendo holding, a denominação mais usual na experiência norte-americana para se referir a esses fundamentos determinantes, é a fundamentação essencial, que ensejou aquele determinado resultado da ação. Os norte-americanos, inspirados na experiência do common law inglês, dão muita importância à fixação do holding, ou seja, a tese jurídica que ensejou o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de uma lei deve ser delimitada da forma mais clara e nítida possível pelo tribunal. Isso é holding. O tribunal tem que delimitar a tese jurídica, os fundamentos essenciais que ensejaram a consolidação daquela tese, da forma mais clara e nítida possível, a fim de facilitar a aplicação do precedente para todos os casos futuros, ou então possibilitar o distinguishing, evidenciando que os novos casos não se aplicam ao precedente. Isso é holding, é fixar o precedente, a tese jurídica da forma mais clara possível. Os fundamentos determinantes da decisão devem ser delimitados pelo Tribunal Constitucional da forma mais nítida possível. O Supremo Tribunal Federal faz isso? Não. Evidente que não faz. Uma das grandes críticas dos nossos processualistas é justamente a que decorre do fato dos ministros não se preocuparem com isso. A crítica do José Levi do Amaral e, por exemplo, do professor Daniel Amorim Assunção Neves são justamente nos sentidos que não acontece entre nós. Os ministros não observam isso. Quando eles vão proferir decisões nas ADIs sobre grandes temas constitucionais, temas polêmicos, células tronco-embrionárias, união homoafetiva, aborto de fetos anencéfalos, entre outros, lei de biodireito e biossegurança nacional, sabendo que o julgamento é televisionado, ao vivo, às vezes até pela, não é só pela TV Justiça, não, passa ao vivo, às vezes no Jornal Nacional, 70 milhões de espectadores assistindo ao vivo, os ministros levam seus votos com 200 laudas. E passam horas e horas lendo a sua fundamentação. Já observaram isso? Ao final, a maioria chega ao mesmo resultado. Consideram a lei constitucional ou inconstitucional. O dispositivo é o mesmo, mas a fundamentação é totalmente diferente entre eles. Já observaram isso? Cada um fundamenta de uma forma. Alguns trazem até argumentos metajurídicos. Como é que nós vamos identificar quais são os fundamentos determinantes que integraram a maioria dos votos desses ministros, se cada um traz fundamentos totalmente distintos? Percebem a nossa dificuldade em emplacarmos um sistema correspondente à experiência do direito do common law? No common law, o que vincula é essencialmente a fundamentação determinante. Porque as cortes norte-americanas, a Suprema Corte norte-americana, a Suprema Corte, os ministros, os juízes da Suprema Corte se reúnem em sessão administrativa antes de debaterem e proferirem a decisão em público. Até porque lá as sessões não são televisionadas. Então os ministros se reúnem para aparar as arestas. Eles já conversam entre eles. Olha, eu vou votar em tal sentido, eu vou votar em qual sentido. Quais são os fundamentos? São esses, esses e esses. Ah, os meus são esses.
Então vamos aqui conversar novamente para afinarmos esses fundamentos determinantes. Já que o nosso resultado final será o mesmo, vamos identificar quais são os fundamentos determinantes nos votos. Eles conseguem, com isso, identificar os fundamentos médios que estão presentes na maioria dos votos e conferem a esses fundamentos determinantes, que chamam de holding, efeito vinculante. Porque o que vincula na experiência dos precedentes do common law e dos cases law é essencialmente a parte da fundamentação. No caso da experiência brasileira, que alguns ministros insistem em chamar de stare decisis, novo CPC, stare decisis, os ministros não sabem. Primeiro, não sabem a diferença entre súmula e precedente. Não reconhecem até aqui força vinculante e a fundamentação determinante. Não reconhecem que os fundamentos determinantes têm efeito vinculante. Não sabem sequer identificar quais são os fundamentos determinantes presentes na maioria dos votos, porque cada um traz 200 páginas de voto. E vem dizer que nós estamos caminhando progressivamente para um stare decisis. Isso é um paradoxo. É uma contradição total. Por isso, olha o que a doutrina está afirmando, ó. Os fundamentos determinantes da decisão vinculam os órgãos judiciários da administração pública direta? Bom, para quem defende essa vinculação, a tal teoria extensiva do efeito vinculante estar-se-ia diante do que se denomina de transcendência ou transbordamento dos motivos determinantes, da ratio decidente na decisão no controle concentrado, também conhecida como teoria dos efeitos irradiantes, ou teoria dos efeitos transbordantes dos motivos determinantes. As razões do julgamento seriam válidas e vinculantes não só para o caso julgado abstratamente, mas para outras situações que o Supremo tenha que examinar. O STF está adotando essa teoria no controle concentrado? Como dito, não. Trata-se de verdadeira jurisprudência defensiva, no sentido de se evitar o número crescente de reclamações constitucionais no STF. A crítica doutrinária do professor Pedro Lenza, segundo a qual esse posicionamento do Supremo pela teoria restritiva do efeito vinculante é um posicionamento pragmatista. O Supremo não está preocupado com a teoria, ele está preocupado com a consequência prática da adoção dessa teoria. É consequencialista. É uma jurisprudência defensiva. Porque se o Supremo passar a admitir que os fundamentos determinantes da decisão também têm efeito vinculante, ou seja, que a tese jurídica que o Supremo firma nos fundamentos determinantes, e não apenas o dispositivo tem efeito vinculante, o número de reclamações que vão passar a chegar no Supremo vai ser muito maior. Se o juiz de primeiro grau desrespeitar os fundamentos determinantes da decisão do STF, o cidadão pode, lá na primeira instância, ajuizar a reclamação diretamente no Supremo. E não apenas quando o juiz do primeiro grau descumpre o dispositivo do acórdão. Percebem como isso amplia o cabimento das reclamações? Então, o posicionamento do STF até aqui tem sido pragmatista. Onde é que estão materializados esses julgamentos? Ó, reclamação 10.604, reclamação 81.68, informativo 887. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. O STF não admite a teoria da transcendência dos motivos determinantes do controle concentrado de constitucionalidade. Segundo a teoria restritiva adotada pela Corte, somente o dispositivo da decisão produz efeito vinculante. Os motivos invocados na decisão
a fundamentação, não são vinculantes. A reclamação no STF é uma ação na qual se alega que determinada decisão ou ato usurpou competência do STF ou desrespeitou decisão proferida pela Corte com efeito vinculante. Não cabe reclamação sob o argumento de que a decisão impugnada violou os motivos ou fundamentos expostos no acórdão do STF, ainda que este tenha caráter vinculante. Isso porque apenas o dispositivo do acórdão é que vincula. Assim diz que a jurisprudência do Supremo é firme quanto ao não cabimento de reclamação fundada na transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. Bem, ocorre que há forte crítica doutrinária atual, especialmente por parte dos processualistas, no sentido de que não é mais razoável o Supremo continuar adotando a teoria restritiva do efeito vinculante. Isso porque, pelo novo CPC, a tese jurídica já terá sido resolvida e o dispositivo deve ser lido em uma perspectiva moderna à luz da fundamentação. Não é mais razoável que o Supremo continue adotando a teoria restritiva do efeito vinculante, negando transcendência aos fundamentos determinantes do acórdão. Se vocês examinarem atentamente o artigo 927 e o 988, ali está explícito a adoção, está explícita a adoção pelo legislador processual do efeito vinculante dos motivos determinantes no CPC, seja para o controle concentrado, seja para o controle difuso. Está explícito, com todas as letras. Como se isso não bastasse, o novo CPC alarga as hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, passando a prever, além das duas hipóteses descritas pela Constituição, preservação de competência do STF e para garantir a autoridade das decisões do STF, novas hipóteses de cabimento da reclamação no STF, como, por exemplo, para garantir o cumprimento de decisão proferida em IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas. Mas o artigo 988, salvo engano, prevê como nova hipótese de reclamação, presta atenção nesse, que é o mais polêmico. Eu acho que é o 988. Prevê lá no inciso 4º o cabimento de reclamação quando houver descumprimento dos fundamentos determinantes de decisões proferidas pelo STF em recurso extraordinário. Não é isso que está dito aí? Confere para mim se é o 988, inciso 4º. Inciso 4º esse? Tem mais incisos? Então lê o inciso anterior aí para mim. Dois. Tem que chegar no que tem recurso extraordinário. E o 1. Tem um que fala de recurso extraordinário. Garantir a autoridade de decisão proferida pelo STF em recurso extraordinário. É no 27. Inciso 4º, é isso? Inciso. Estou sem o CPC aberto aqui. 927, inciso 3º. Obrigado, Gabriela. Nada. Observem que o novo CPC amplia significativamente as hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, inclusive por eventual violação à tese jurídica fixada pelo STF em recurso extraordinário. Segundo Pedro Lenza, essas hipóteses novas aí, ó,
de cabimento de reclamação são de constitucionalidade duvidosa. Porque o legislador infraconstitucional está atribuindo efeito vinculante ao que a Constituição não atribui efeito vinculante. Quando a Constituição quis atribuir efeito vinculante a determinado instituto, o fez expressamente. Assim, com as ações do controle concentrado, ADI, ADC, ADPF, ADI por omissão, e também com as súmulas vinculantes. A Constituição não prevê a possibilidade de cabimento de reclamação por descumprimento de decisão proferida em recurso extraordinário. Ou seja, o CPC está atribuindo efeito vinculante às teses jurídicas que o Supremo vier afirmar em controle difuso de constitucionalidade. O Pedro Lenza defende que essas inovações do CPC, na parte em que estende o cabimento das hipóteses de reclamação, é de constitucionalidade, ou são de constitucionalidade duvidosa. De todo modo, olha o que tem afirmado Luiz Roberto Barroso e Patrícia Perrone Campos Mello em doutrina. Se o CPC de 2015 acolheu tal concepção de tese jurídica vinculante, inclusive em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e também no difuso, acrescento eu, isso significa que com a sua vigência, o entendimento do STF que rejeitava a eficácia transcendente da fundamentação precisará ser revisitado. Mesmo que este entendimento não fosse acolhido pelo STF no passado, o fato é que, ao que tudo indica, o novo código o adotou. Portanto, em conclusão, precisamos monitorar o que o STF decidirá a respeito do efeito vinculante na sua extensão objetiva sob a égide do novo CPC 2015. É possível que os ministros venham a alterar a sua compreensão sobre o tema, especialmente porque nós temos mudança na composição do tribunal de 2017 para cá. Se cai na tua primeira fase esse tema, você vai lá afirmar que o Supremo, por sua atual composição, não adotou ainda a teoria extensiva do efeito vinculante. Aquela assertiva lá da prova de juiz federal estava errada. Mas se cai o tema numa segunda fase, ou numa prova oral, vocês têm que falar de tudo isso. Tem que expor os dois posicionamentos, tem que expor as críticas da doutrina processual, a crítica ao stare decisis à brasileira, tudo isso tem que ser dito. Tudo bem?